O dia em que Vladimir Putin ficou furioso e mobilizou 14 mil soldados. Anuncie aqui seu canal, empresa e negócio e tenha ganhos incríveis com nossas visualizações e engajamento. Temos vários pacotes de anúncio. Entre em contato no Instagram ou e-mail. Em 8 de maio de 1945, o maior conflito já visto em superfície europeia chegou ao fim. Quando a notícia da rendição da Alemanha alcançou o resto do mundo, uma multidão alegre se reuniu para comemorar nas ruas das grandes potências do beligerante, segurando os jornais que declaravam a vitória na Europa, seja nos Estados Unidos, no Reino Unido, União Soviética, França e Brasil. Mais tarde, naquele ano, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, anunciou a rendição do Japão e o fim definitivo da Segunda Guerra Mundial. Para comemorar o grande feito, os soviéticos planejaram o maior desfile militar já feito em todos os tempos. Tal ordem ficou conhecida como o Desfile da Vitória de Moscou de 1945, também conhecido como Desfile dos Vitoriosos, o maior e mais longo desfile militar já realizado na Praça Vermelha, em Moscou, que envolveu ao todo 40 mil soldados do Exército Vermelho e 1.850 veículos militares e outros equipamentos militares. O desfile durou aproximadamente 2 horas em um chuvoso dia de 24 de junho de 1945. Por este brilhante feito, que todo ano os russos e ex-repúblicas soviéticas comemoram a data especial, reunindo-se em Moscou para marchar em solo sagrado, contando até mesmo com a participação da China, que envia todo ano milhares de soldados que desfilam seus poderosos equipamentos bélicos. O ano de 2020 foi diferente, não por causa das dificuldades impostas pela crise global de saúde provocada pela China, mas a marca histórica do 75º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial na União Soviética. Entretanto, apesar de um grande desfile em Moscou ter ocorrido e planejado com o viés em aumentar a popularidade de Putin, na véspera de sua votação que estendeu seu governo no poder até 2036, um fato ocorrido tirou a concentração total de Vladimir Putin, que ficou muito furioso com a questão. A Casa Branca, através de seu perfil oficial no Facebook, havia publicado em 8 de maio um vídeo com a legenda: em 1945, a América e a Grã-Bretanha tiveram vitória sobre os nazistas. O espírito da América sempre vai ganhar. No final, é isso que acontece. Sem dúvida, uma clara afronta à história do povo russo. Putin, através de seu Ministério de Relações Exteriores, não perdeu tempo e acusou os Estados Unidos de não reconhecerem a contribuição da União Soviética na Segunda Guerra, dizendo que deseja uma conversa séria sobre o assunto. No comunicado oficial de Vladimir Putin, manifestou: "Estamos extremamente indignados com a tentativa de distorcer o efeito da contribuição decisiva de nosso país. As autoridades americanas não têm coragem nem vontade de prestar homenagem ao papel inegável e ao enorme número de mortes sofridas pelo Exército Vermelho e pelo povo soviético em nome de toda a humanidade." Chamando a declaração da Casa Branca de particularmente mesquinha, Moscou exortou Washington a não tornar isso um novo problema para as relações bilaterais, que já estão passando por um momento difícil na época. Pela situação vexatória, Putin e seu alto escalão militar, furiosos, definiram as particularidades do desfile militar e ordenaram pouco mais de 14 mil soldados, 200 veículos blindados e 75 aeronaves a marcharem na Praça Vermelha de Moscou. Representantes de outros 13 países também estiveram presentes. O enorme evento ocorreu em plena manhã de 24 de junho, com bandeiras, hinos, gritos de guerra e de formação sendo ressoados ao mundo. A Rússia demonstrou uma bela exibição patriótica. Para agudizar a situação, os próprios poloneses, terrivelmente afetados durante o conflito, manifestaram-se contra Putin, acusando de estar manipulando a história da Segunda Guerra Mundial de uma forma que encobre os crimes soviéticos e o acusa de fazer isso como parte de uma guerra de informação contra o Ocidente. Isso porque Putin se impôs como guarda-bandeira das ex-repúblicas ao declarar em público o reconhecimento da União Soviética como a principal causadora da derrota da Alemanha na época,
uma clara tentativa de quebrar as falas dos Estados Unidos. Para os poloneses, uma nação que foi dividida pelos alemães e pelas forças armadas soviéticas e que perdeu 6 milhões de cidadãos, os soviéticos têm alguma culpa no início da guerra, o que parecia um grande evento de comemoração. Superficialmente, nos bastidores, a briga diplomática e ideológica entre Putin e o Ocidente estava a todo vapor, com as constantes trocas e acusações e manobras militares no Mediterrâneo, no Mar Negro e ao norte da Europa pelas potências. O desfile do Dia da Vitória de Moscou é sempre uma oportunidade para a Rússia mostrar seu papel como nação vitoriosa e também mostrar seu poderio militar. Apesar da fúria e não aceitação das acusações por Vladimir Putin, é imprescindível destacar que a União Soviética assinou um pacto de não agressão com a Alemanha pouco antes do início da guerra em 1939, conhecido como Pacto Molotov-Ribbentrop. Continha um protocolo secreto no qual as potências totalitárias concordavam em dividir a Polônia e os estados bálticos, arrumando as peças em solo alheio que favoreceram o extermínio de povos inocentes. E você, inscrito do canal, acredita que a União Soviética ajudou na derrota da Alemanha ou Trump estava certo? Комплексами ЯРС составляет основу мобильной группировки ядерных сил России. Замыкает парадный строй боевой техники колесный бронетранспортер на платформе «Бумеранг» с флагами видов вооруженных сил Российской Федерации. В основе конструкции возможность замены боевых модулей и надежная броневая защита личного состава. O canal Área Militar está crescendo e para que os senhores possam absorver o melhor conhecimento dos setores de defesa, segurança e geopolítica, estaremos preparando uma live com vídeo-aula semanalmente em uma plataforma exclusiva para assinantes do Apoia-se, por apenas R$10, onde estarão interagindo com o canal. Não perca esta oportunidade, participe de nossas lives semanais com conteúdo científico. Entre no site Apoia-se pelo link na descrição.